Olá pessoal, eu tô aqui hoje na Casa Prazerela, nesse lugar maravilhoso, com a Mari Stock, que é a fundadora da Prazerela. Bem-vinda, Mari. Muito obrigada. A Mari trabalha com o empoderamento do prazer e da sexualidade feminina. E talvez você esteja aí pensando que isso tem a ver com comunicação não violenta, né, Mari? Tudo a ver. Então, antes de mais nada, agradecer de você estar aqui, topar fazer esse vídeo comigo. Eu que agradeço. Por falar em prazer, né? Um prazer estar aqui junto com a Carol, essa pessoa que eu admiro tanto. E fico muito feliz de como nossos trabalhos são realmente complementares. E acho que vocês vão entender um pouco mais sobre isso nesse papo nosso aqui. Exatamente. Então, só para dar o start, como vocês sabem, comunicação não violenta tem dois grandes eixos, né? Eu tô sempre falando deles nos meus vídeos, da empatia e da autenticidade. E eu acho que o que a Mari tá fazendo aqui é uma ferramenta incrível pra gente explorar mais essa coragem de expressar a nossa autenticidade. Mas eu queria começar te perguntando, Mari, como que você vê que esse seu trabalho de empoderamento do prazer afeta outras áreas da vida das mulheres, né? Então, como que o sexo não tá mesmo dentro dessa caixinha? Como é que você enxerga isso? Ótima pergunta. Acho que tem uma questão primária nessa história, que a gente pula um capítulo fundamental nessa história, que é sexualidade. Né? Historicamente a gente vai direto para performar no sexo e a gente não aprende sobre a gente, sobre sexualidade, porque sexualidade tem a ver com a individualidade, enquanto sexo tem a ver com pelo menos duas pessoas. Né? E eu sinto que para nós mulheres esse cenário é ainda mais difícil, porque os homens ainda tiveram uma licença poética, né, para se experimentar, para gozar, para desde pequenininho estar com a mão lá, né, no pênis, e isso não ser um grande problema, enquanto nós mulheres nunca tivemos contato com uma sexualidade positiva. Tudo que a gente aprendeu sobre sexualidade está no lugar da repressão da sexualidade e não no lugar da sexualidade como potência, como expressão. Né? Então, tudo que a gente aprende aqui tem a ver com um lugar de empoderamento da mulher encontrar o seu lugar de potência. E a hora que a mulher encontra o seu lugar de potência pela via da sexualidade, que não tem nada a ver com o sexo, a mulher encontra um lugar de autoestima que é muito raro. Né? E a autoestima tem a ver com a autenticidade. Mas não essa autoestima que a gente conhece socialmente, que é querer agradar o outro, que é querer encontrar, fazer parte de um padrão, que é querer estar bonita para alguém, mas é uma autoestima que vem de um reconhecimento de uma potência interna. E isso vem muito pela sexualidade, porque se tem algo, uma energia que é muito criativa, é a energia da sexualidade. E a hora que a gente começa a se empoderar disso, né, de reconhecer que essa energia é nossa, não é do outro, e isso perpassa por todas as áreas da nossa vida, né? Eu digo que a mulher que goza plenamente é uma mulher que tem uma potência que é muito perigosa para essa sociedade machista. Porque é uma mulher empoderada, é uma mulher autônoma, é uma mulher que não fica mais nessa condição de submissão. E que eu acho que quando a gente chega nesse lugar mesmo de estar em contato com essa nossa potência, deve vir um sentimento de tranquilidade também, né? Muito. Não é nem um sentimento de, agora eu quero aqui mostrar pra vocês que eu sou empoderada. Tipo, nossa, eu tô bem. É o oposto disso, né? Porque tudo que a gente aprendeu sobre ser uma mulher empoderada estava nessa coisa de continuar performando, mostrando como eu sou bem resolvida, né? Nossa, E o que a gente está falando aqui é o oposto disso. A hora que a gente encontra esse lugar de tranquilidade, esse lugar de potência que é interno, eu não preciso mais provar nada para ninguém. Porque eu tô tão tranquila em relação a isso que eu encontro, a esse lugar meu que é criativo, a esse lugar que eu não dependo de ninguém para ter prazer, que eu não preciso mais ficar fazendo grandes performances. Uma coisa que me chamou muita atenção, porque eu já tinha feito o que chamam de terapia tântrica, né? E você não dá esse nome de tantra, mas eu sei que você tem uma formação em tantra também. Qual que é a diferença, assim, né, de tantra para terapia orgástica, o que você está fazendo aqui para as mulheres? Pode só explicar um pouquinho? Eu não chamo de tantra por alguns motivos. O principal deles é que quando a gente fala de tantra, a gente está falando de uma filosofia espiritualista, de um lado místico dessa história, né? E por tudo que eu tenho estudado sobre sexualidade humana, sobre sexualidade feminina, o que a gente vive aqui não precisa você ter uma crença, você ter uma religião, você ter algum tipo de dogma. A potência orgástica, ela é física. Ela é democrática, todo mundo que tem um corpo pode sentir. Então, se eu associo isso a uma filosofia espiritualista, eu já
elimino ou não dou acesso a pessoas que não acreditam nessa filosofia. Sim. Então, o que a gente vive aqui é para todas as religiões, eu quero para todas as pessoas e para todas as crenças. Então, se você acredita em Jesus e se você é cristão, cara, você vai conseguir acessar essa potência do mesmo jeito de uma pessoa que é evangélica ou de uma pessoa que acredita no candomblé, ou seja lá o que for. Então, acho que essa é a primeira coisa, né? Entender que o que a gente trabalha aqui é algo da ordem do físico e não do místico. Ainda que as pessoas que venham aqui acessem situações, experiências e sensações que elas nunca sentiram e falam, isso só pode ser sagrado. Mas daí é sagrado da perspectiva de cada mulher. Outras coisas também que fazem com que eu não queira chamar de terapia tântrica é que hoje isso virou um modismo, né? Hoje tem terapeuta tântrico saindo pela culatra por aí, gente que fez curso de 1 dia, 2 dias e se acha pronto para ser terapeuta e lidar com a sexualidade do outro, e eu acho isso de um perigo extremo, né? A gente tá falando de algo que é muito vulnerável, sim, historicamente, de que a gente não trabalhou, e aí você cair nas mãos de pessoas que não estão preparadas para trabalhar, né, para serem terapeutas que estão trabalhando com cuidado, com respeito e com entendimento da sexualidade humana, eu acho que é muito perigoso. E o que a gente garante aqui na Casa Prazerela é que a gente tem terapeutas especialmente qualificadas para fazer esse trabalho, que eu chamo de terapia orgástica. Que legal, tem todo um cuidado e é para todo mundo. Para todo mundo, e existe um espaço aqui, o que eu ofereço aqui é terapia orgástica só para mulheres e feita por terapeutas mulheres, porque eu acredito que é fundamental para nós mulheres termos um espaço seguro, de confiança, em que a gente pode se expressar sem ter a presença de homens. E eu te acompanho, eu vejo que você fala bastante sobre psicanálise também, né? Eu acho que você fala umas coisas bem legais. Eu queria que você dissesse um pouquinho, né, sobre esse viés da psicanálise. Por que você acha que as mulheres, em geral, se sentem tão mais inseguras que os homens? Acho que essa, além de ser um olhar psicanalítico, acho que tem um olhar social que não tem como a gente dissociar nessa história, né? Basicamente, a gente como sujeito, a gente pode ser desejante ou objeto de desejo do outro. E em relações a dois, o mais interessante, o mais harmônico, né, é que a gente consiga transitar entre ser sujeito desejante e ser objeto de desejo do outro. E aí vem a questão histórica de que nós mulheres desde sempre aprendemos que o nosso lugar é ser só objeto de desejo. É só seduzir para que aquele homem desejante me queira. Porque eu aprendi que é assim que eu sou amada, quando eu sou desejada. Então a gente está sempre buscando recursos para ser desejada. E o que a gente não aprende é a ser esse sujeito desejante. A conseguir localizar quais são as minhas necessidades internas que falam, nossa, eu quero isso, eu desejo isso, eu gosto disso. E não tem mais a ver com querer agradar o outro, mas querer encontrar alguns objetos de desejo para o meu sujeito desejante. Né? Então quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de algo muito primário, de algo muito infantil, que é esse momento onde as coisas vão sendo estabelecidas, né? E se a gente já tem essa separação entre meninos e meninas, né? Que meninos são agressivos, que meninos vão salvar o mundo, que eles são super-heróis, e que meninas são cuidam da casa, cuidam do bebê, vestem rosa e passam batom, a gente já começa essa construção de meninas que querem ser desejadas e de homens agressivos, extremamente ativos, que não conseguem se encontrar nesse espaço de passividade. E que é fundamental que a gente consiga transitar entre uma coisa e outra. Nossa, muito legal. Tá vendo como as coisas se ligam? Tem tudo a ver, né, com se expressar. Então, tá em contato com essa potência sexual também é um caminho para abrir espaço para você se colocar no mundo, né? Sem dúvida. E se enxergar como, pertencente, né? Uma coisa bem interessante, assim, que muita gente me pergunta, eu queria saber como que você vê isso também, que a partir do momento que eu começo a me cuidar, a olhar para as minhas necessidades, a olhar para a minha potência sexual, só de pensar nisso, às vezes eu penso assim, mas será que não vão achar que eu sou egoísta por estar olhando para mim, né? Por querer que as minhas necessidades sejam atendidas? Como que você vê isso? Acho que isso também tem um recorte social, né? Como a gente sempre aprendeu que uma boa mulher é uma mulher que serve ao outro, né? A boa mulher é sempre a boa pro outro, né? Boa esposa, boa filha, boa mãe. Agora, ninguém pergunta pra gente o que é bom para a gente. Porque tem sempre essa culpa envolvida no a gente fazer algo bom pra nós.
Mas o que eu vejo é que quando a gente coloca o outro sempre na frente, né, sempre ser boa para o outro antes de ser boa pra gente, a gente começa a estabelecer trocas que não são autênticas, que não são legítimas. Afinal, eu só tenho para trocar com o outro aquilo que é legítimo em mim. Então, se eu não tenho um espaço de aprendizagem, de entender o que é importante para mim, a minha troca com o outro nunca vai ser legítima, né? Então, acho que esse lugar da gente encontrar a nossa individualidade é uma questão de saúde, é uma questão de respeito, inclusive, né? Porque muitas vezes a gente está oferecendo pro outro, nessas performances, sejam sexuais ou seja em qualquer outra área da vida, coisas que a gente não tem de fato. Total. E aí a gente tá se traindo, a gente tá abusando da gente mesma. Porque a gente tá passando qualquer tipo de limite que a gente não conseguiu reconhecer antes na gente. Muito legal, muito legal. E tem uma outra coisa que eu acho que tem muita conexão do meu trabalho com o seu, que é na autenticidade, a gente para de falar você, assim eu começo a entender o que tá dentro de mim. E eu me expresso sobre mim, né? Eu falo o que tá acontecendo comigo quando essa situação tá rolando. Então isso é um ato de extrema vulnerabilidade, né? Porque quando eu falo de mim, eu saio dessa coisa do controle e eu parto pra confiança, que é, será que o outro se importa com isso que tá em mim? E você fala de também compartilhar as vulnerabilidades que a gente tem em relação ao sexo. Eu queria que você comentasse um pouquinho, assim, quais são essas vulnerabilidades mais comuns, a importância de conversar sobre elas? Eu acho que algo que tem muito a ver com isso de deixar de apontar para o outro, a hora que a gente consegue reconhecer o nosso potencial e o nosso limite, a gente consegue falar a partir de uma experiência. Então, se eu sei o que me dá prazer, eu também já não fico mais na expectativa de que o outro saiba antes de mim. Porque isso que acontece na dinâmica sexual muitas vezes entre as mulheres, né? As mulheres não se conhecem e ficam reféns de que o homem saiba fazer a mulher gozar. Nossa, total. Né? E o que a gente tá falando aqui é assim, se eu sei o que me faz bem, isso me dá segurança para encontrar uma forma de compartilhar com essa pessoa, olha, eu gosto assim, a minha necessidade é essa, eu gosto quando faz assim ou quando faz assado. E isso faz com que a gente não fique mais refém de um script do que é transar, que é essa dinâmica muitas vezes falocêntrica, né? A gente ainda tá numa construção social de que sexo é penetração e o que vem antes é preliminar. E a hora que nós mulheres entendemos que a penetração é o que menos importa, ainda que você goste, tem outras áreas que a gente pode explorar, que a gente pode sentir no nosso corpo, que vem muito antes da gente pensar em penetrar. Então, o sexo para nós mulheres tem a ver com esse lugar de exploração do nosso corpo sensorial. E a hora que eu sei isso, eu sei da minha necessidade, eu consigo estabelecer uma relação com o outro de também abrir espaço para o outro trazer qual é a necessidade dele ou dela. Agora, o ruim é quando eu não sei e fico apontando que você tá fazendo tudo errado, né? E se você mesmo não sabe orientar e dizer qual é a sua necessidade específica, né? Sim. Então, a hora que a gente tá empoderada dos nossos limites e da nossa potência, nossas relações ficam muito mais autênticas. Sim. Demais. Então, eu acho que vocês já estão entendendo, né? Tem muitas pessoas que procuram o meu curso porque querem se relacionar melhor com seus parceiros ou parceiras. E tem uma coisa que eu falo, inclusive, em uma das aulas do CCA, que é a importância de entender como satisfazer essa necessidade de conexão que os casais têm, e aí a comunicação não violenta é incrível nesse sentido, ao mesmo tempo que entender que numa relação romântica existe uma necessidade que precisa ser atendida também, que é a de separação. Então, como que você cultiva essa individualidade? E a Mari, no trabalho dela, ela traz muito isso, como conseguir construir esse lugar da sua própria individualidade. Então, acho que é um complemento incrível, assim, para quem está realmente buscando trazer mais saúde para um relacionamento romântico, e até mesmo se você estiver solteira, mas que está querendo se entender nesse lugar da própria individualidade, para, se você quiser se relacionar, que seja um relacionamento mais saudável, né? E eu acho que o que move, só trazendo um complemento dessa ordem da psicanálise também, que para mim faz muito sentido, o que move o desejo, o que move a minha vontade de me conectar é justamente a individualidade. É o que nos separa. Exatamente. Então, quando eu tô fundida no outro, acaba a chance de eu ter desejo, de eu ter vontade de me conectar genuinamente, porque eu já não sei mais o que é meu, o que é do outro. Então, o princípio básico para uma relação saudável é que a gente esteja falando de dois indivíduos inteiros. Exatamente. E para isso a gente precisa estar inteira. Né? Exatamente. E é aí que o nosso trabalho se complementa também.
Então, eu recomendo demais. A Mari vai lançar um curso online agora. Inclusive, a gente acabou de gravar agora uma aula de bônus de CNV que vai ficar dentro do curso da Mari, porque a gente realmente acha que essas coisas se complementam. Mas eu queria pedir para você, então, apresentar para o pessoal como que vai funcionar esse curso, quando que vai ser e tal. Então, é o meu primeiro curso online, né, que eu tô gravando com muito carinho, com muitos aprendizados. E eu acho que vai ser legal porque isso vai dar acesso a mulheres que hoje não têm condição de vir até São Paulo, de vir me encontrar. Eu também não tenho condição hoje de viajar para todos os lugares em que as mulheres querem acessar esse conteúdo. Então, eu acredito muito nesse poder do curso online, de a gente conseguir chegar em cada vez mais mulheres, com esse conceito das mulheres encontrarem a sua potência. E isso reverbera para o mundo em vários aspectos, né? A gente está disponibilizando 3 aulas grátis. Então, se você quiser saber mais, acesse o site www.prazerela.com.br e procura curso online. E tem o Instagram também, né? Que você é super ativa lá no Instagram, tá sempre fazendo textos incríveis. Muito obrigada, Mari. Eu que Prazer, agradeço. todo sucesso, que chega a muitas mulheres. E musas e musos, eu espero profundamente que cada um de vocês encontre essa potência individual para que vocês possam estabelecer uma comunicação e uma relação cada vez mais legítima entre vocês.